Ainda sobre a sessão de hoje, a gente conversa agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zuccoluto. Karina, boa noite. Boa noite, Cristiano. No julgamento conjunto de hoje, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, pediu vista. Então, continua valendo a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, é isso? Por enquanto, sim. A decisão monocrática, concedendo a liminar da forma como foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, permanece a sua eficácia até que o plenário referende ou não essa decisão. E para que isso aconteça, são necessários 6 votos no plenário para que a decisão do ministro Alexandre de Moraes continue a prevalecer até o julgamento de mérito dessas duas ações que tiveram início de julgamento na tarde desta quarta-feira. Depois do voto de divergência aberto pelo ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o próximo ministro a votar e abriu quase que uma terceira corrente. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, as duas ações deveriam ser conhecidas, elas eram pertinentes e cabíveis, mas ele não definitivamente referendou a medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que indeferia os pedidos feitos na medida cautelar, entendendo que não tinha como suspender o prazo, a contagem do prazo das medidas provisórias e nem mesmo afastar essas deliberações remotas previstas nesses 2 atos da Câmara e do Senado, e disse que a resolução do Senado e o ato normativo da Câmara, ou vice-versa, agora não sei se era a resolução do Senado ou da Câmara, enfim, mas os 2 atos normativos que tratam desse procedimento de conversão das medidas provisórias no plenário da Câmara e do Senado, nessa época de pandemia, não foram objetos de análise e nem de ataque nessas ações e que, portanto, eles deveriam permanecer válidos e, nesse sentido, ele não referendava a medida cautelar que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia votou nesse mesmo sentido. Ministra Rosa acompanhou a divergência aberta. Ministra Rosa votou com a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Certo. Ministro Marco Aurélio também foi com a divergência e referendaram a cautelar apenas 4 ministros: Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, Gilmar Mendes e ministro Ricardo Lewandowski. Como eu disse, são necessários 6 votos. Ainda falta o ministro Dias Toffoli proferir o seu voto. Que pediu vista. O julgamento foi suspenso. Vamos aguardar quando esse julgamento terá retorno e assim decidido no plenário. O Cadu me fez uma pergunta durante o direto do plenário. É possível a gente falar num voto médio ainda para se chegar a esse número 6? Porque há 3 correntes ali, né? Exatamente. Para que seja alcançado esse quórum de maioria absoluta, ainda é prematuro falar em voto médio. Vamos aguardar o retorno dessa discussão no plenário, o voto do ministro Dias Toffoli, presidente, e o encerramento do julgamento para a gente dar uma decisão certeira aqui do Supremo. E como qualquer voto vista, ainda não há data? Ainda não há data. O ministro Dias Toffoli não disse que esse julgamento será retomado amanhã, manteve a pauta de julgamentos já disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal. Amanhã, a partir das 14h, a gente acompanha mais uma sessão plenária aqui da TV Justiça. Obrigado, Karina, pelas informações.